Pode sentar, meu querido, e abra a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. E nós vamos para o nosso antepenúltimo sermão, pela graça de Deus, baseado nesta carta de João à igreja do Senhor Jesus. Uma síntese dessa carta. João está muito preocupado com os falsos líderes que estão de alguma maneira corrompendo o coração daquela igreja com ensinos que eram ensinos carnais e diabólicos. Eles eram fascinados pela filosofia, pela intelectualidade da época, então eles aplicavam à pregação do evangelho o gnosticismo, ou um pré-gnosticismo, como alguns chamam. E um grupo dizia que Cristo não veio em carne, ele não veio com um corpo humano, ele era um fantasma que tinha apenas a aparência de um corpo. Outros diziam que Jesus de Nazaré era um homem pecador, um homem qualquer, mas que no momento do batismo o Espírito de Cristo desceu sobre ele, tomou posse dele, e ele então continuou agregado ao Espírito de Cristo até a cruz, e aí na cruz esse Espírito de Cristo se desgarra dele, e ali fica somente Jesus, o Nazareno, um homem comum, um homem como qualquer um daquela época. E nós sabemos que isto era uma heresia muito grande, e o problema desta heresia, como de toda heresia, é enfraquecer o verdadeiro evangelho. Toda heresia, ela tem essa capacidade nefasta, essa capacidade destruidora de anular, de trazer dúvidas, de fazer com que vivamos um evangelho que não é evangelho. E João de fato está muito preocupado com isto. E nós vimos também domingo passado João falando do tríplice testemunho sobre Cristo, quando ele fala da água, do sangue e do Espírito Santo. São três elementos que testificam de Cristo. E quando ele fala de água e sangue, ele está obviamente apontando para o fato de que Cristo sim veio em carne, e ele não foi adotado no batismo, mas ele nasceu daquela mulher pecadora, do ventre daquela mulher por ação do Espírito Santo. Isso significa água, e ele viveu entre nós, e ele morreu na cruz do Calvário, e depois da cruz então ele ressuscitou e subiu ao Pai. Então João vai dizer que esse testemunho é poderoso. O nascimento de Cristo, todos podiam atestar a morte de Cristo, todos podiam atestar a morte do Senhor, e o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que foi trazido a nós com a subida do Filho, e ele então também testemunha, ele é um testemunho poderoso. E João inclusive faz aqui um paralelo, assim como há três testemunhas no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na terra temos o nascimento, a morte, ou seja, a vida de Cristo, e também o testemunho do Espírito Santo. Então esse trecho que nós vamos ler, do 13 até o 17, diz exatamente sobre isso. É uma aplicação. É como se João dissesse mais ou menos o seguinte: entenderam o poder da vida de Cristo, e como o evangelho ele é claro e verídico, então ele vai fazer com que resultados venham à nossa vida. Essa certeza do testemunho de Cristo vai nos dar segurança, e é exatamente isso que João vai falar do verso 13 até o verso 17. Ele vai falar da nossa segurança em Cristo Jesus. Estamos seguros porque é verdadeiro, inclusive utilizando o método judicial da época. Três testemunhas apontam para quem é Cristo que esteve entre nós. Então, se isto é verdade, isso vai trazer a nós segurança, e é isso que João vai tratar, do verso 13 ao verso 17, quando ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse trecho, ele traz aqui dois elementos que precisam ser tratados, mas por conta da própria intenção didática e também pelo nosso tempo, nós não trataremos dessas duas questões hoje. Nós vamos tratar apenas de uma questão, e no domingo que vem, se o Senhor Deus assim permitir, trataremos sobre a outra questão. Quais são as duas questões que eu me refiro aqui? Primeiro é com relação à segurança e à oração. João está falando que estamos seguros no Senhor, e ele está mostrando qual é o caráter da oração na vida do crente. O segundo assunto, que é muito sério aqui, é a apostasia, os apóstatas. O apóstata é aquele que estava entre nós, conviveu entre nós, comungou, cultuou, trabalhou, esteve aqui e depois então ele apostata da fé, se tornando um blasfemo, alguém que sai, vai para o mundo blasfemando contra o Senhor. Como são dois assuntos complexos, então nós vamos tratar hoje sobre a segurança e a oração, e no domingo que vem, se o Senhor Deus nos permitir, trataremos sobre o horroroso e terrível pecado da apostasia e as suas consequências para a nossa vida. E como eu disse, esse trecho que nós lemos aqui, focando aqui muito mais na segurança e na oração, deixando a apostasia para domingo que vem, esses versos, eles de fato concluem aquilo que João mencionou, como eu me referi no início da minha fala, se referindo às três testemunhas. Então aqui João está dizendo, nós temos segurança no Senhor. E aí perguntaríamos, João, qual é a segurança que nós temos? Como podemos estar seguros no Senhor? E aí ele vai dizer, são dois pontos. O primeiro aspecto da nossa segurança é saber da vida eterna que temos no Senhor. E a segunda segurança é saber que, antes de irmos para a vida eterna, na nossa vida sobre essa terra, podemos confiar na oração, sabendo que o Senhor nos ouve. Então a figura é simples. Eu estou nessa terra, eu estou no já. Lembra do já e o ainda não? Eu estou no já, andando por essa terra. A minha confiança é que eu tenho comunhão com o Senhor por meio da oração. E quando eu alcançar o ainda não, que é a eternidade, isso também se configurará como grande segurança para a minha vida. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para João, nós vamos ver que ele possui um objetivo muito claro naquilo que ele manifesta como conhecimento do Senhor. O evangelista João, ele tem a preocupação de engrandecer e enaltecer a pessoa de Cristo, a sua obra, o que ele fez por nós. O próprio evangelho de João, se você olhar lá no capítulo 20, verso 31, ele vai dizer o objetivo daquele evangelho. Por que ele escreveu o evangelho que é conhecido como evangelho de João? Isso está no verso 30, do capítulo 30, no verso 31. Ele diz o seguinte: este, porém, lendo o 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Veja o objetivo: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. A impressão que nós temos é que João escreve o seu evangelho, o evangelho de João, e ele tem também como foco o descrente. Por isso que corretamente muitas pessoas pedem para que pessoas descrentes, que ainda não têm uma vida com Deus, leiam o evangelho de João, porque parece ser esta ou este o objetivo dele. Então ele escreve o evangelho para mostrar às pessoas, para que elas ouçam e elas creiam. E quando ele escreve aqui na sua primeira carta, ele não está também focando descrente, ele não escreve para pessoas que não têm Deus no coração, mas ele está aqui escrevendo
exclusivamente para crentes. Por isso ele diz no verso 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. John Stott, quando ele estuda aqui o Evangelho e a primeira carta, ele faz uma junção que eu acho muito interessante, mostrando todo o propósito de João. Tomando do Evangelho até a sua primeira carta, de fato, nós temos aqui João olhando para o descrente e fazendo com que o Evangelho, pela força do Senhor, esse descrente, ele se torne um crente, ele creia e ele continue a sua jornada. Então, no Evangelho, poderíamos dizer que João, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: ouçam o Evangelho e creiam no Senhor Jesus. E quando nós passamos para a primeira carta, agora falando já para os que creem, ele diz assim para os crentes: vivam este Evangelho e saibam, conheçam este Evangelho. Veja que aqui nós temos toda a completude, toda a integridade daquilo que o apóstolo deseja. Ele quer que os ímpios ouçam o Evangelho e, através da atuação do Espírito Santo, creiam que Cristo é o Senhor. Uma vez convertidos, isso não significa dizer que a obra está encerrada. A obra da salvação, sim, ele é salvo completamente. Não há mais nada que fazer para que ele seja salvo. Mas a sua jornada nessa vida, de fato, traz um crescimento. É aquilo que Paulo usa como: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Por isso, a conversão garante automaticamente, imediatamente, cabalmente, completamente a salvação. Isso é claro, não há mais nada que fazer, Cristo fez tudo. Mas uma vez salvo, eu tenho uma jornada, e essa jornada diz respeito à maneira como eu vivo o Evangelho, e diz respeito ao que eu sei do Evangelho. Por isso que a Escritura Sagrada é clara em dizer que o povo padece por não conhecer as Escrituras Sagradas. Seria mais ou menos como aquele crente que assiste todos os programas inadequados na televisão, porque são, de certa forma, evangélicos, porque ouve na rádio tudo que se fala em termos de Evangelho. E se ele é uma pessoa que não tem convicção no Evangelho, não tem convicção de quem de fato é Cristo, esse conteúdo do Evangelho e o próprio Evangelho manifesto na pessoa dele, essas pessoas ficam titubeando, elas ficam, é como que um pedacinho de palha indo para um lado, para o outro. Elas ficam confusas, porque elas não têm firmeza, porque elas não conhecem, porque elas não sabem. Na Escritura Sagrada, o verbo saber era semelhante ao verbo amar. Por exemplo, quando um homem diz assim: eu conheço fulana, ou quando uma mulher dizia: eu conheço fulano, os antigos, quando ouviam isso, diziam: ah, eles se amam. Por isso, saber acerca de Cristo, saber o seu Evangelho, conhecer a fundo, e cada vez mais buscar o conhecimento, daí a importância da instrução no lar, principalmente dos homens, instruindo seus filhos, instruindo sua esposa. Eu sempre digo para aqueles que vão casar, e quando temos oportunidade de conversar antes do casamento, eu olho para o rapaz que vai se casar, eu digo: olha, você tem que ser um homem na vida da sua futura esposa, no sentido que daqui a 5 anos, ela olhe para a vida hoje, e olhe para a vida naquela altura, e diga, aspas, como eu cresci no conhecimento da palavra de Deus por causa do meu marido. Porque se nós não fortalecemos a nossa casa, essa casa vai ruir. Se não fortalecemos a nossa vida, temos todas as perspectivas para viver confusos diante de tanta doutrina, porque o que mais existe nesse mundo é doutrina falsa sobre o Evangelho, com capa de santidade,
com capa de poder, com capa de presença do Senhor, mas são ensinos diabólicos. Era o que João estava enfrentando aqui. Muitas pessoas, quando ouviam aqueles, entre aspas, pastores pregando acerca do gnosticismo, diziam: nossa, tem lógica isso, nossa, como eles conseguiram ter essa revelação, nenhum dos apóstolos trouxe esse ensino para nós. Isso tudo é porque essas pessoas não conheciam o Evangelho. Meu irmão, aprenda uma coisa: não caia na armadilha de dizer, basta eu saber que sou de Cristo, estou salvo e vou para o céu. Não caia nessa armadilha. Isso é irresponsabilidade, isso é falta de amor para com Deus. Ora, quando nós nos casamos, pensando um pouco mais nos homens, não é? O que você busca já no namoro, no noivado, antes mesmo do casamento? O que você procura conhecer? O que a nossa querida amada gosta. Ela não gosta de chocolate, mas ela gosta de receber flores. Ela não gosta muito de receber flores, ou para ela não faz muita diferença, mas ela adora caramelo. Ela não gosta de caramelo, ela gosta de bichinho de pelúcia. E nós começamos então a investigar para saber para quê? Para agradá-la. Da mesma forma, a moça, ela começa a descobrir do que ele gosta. Ele gosta de comer feijoada, ele gosta de comer rabada, ele gosta de comer panelada. Gosta, eu vou fazer para ele lá. Ele gosta, e ele vai chegar, ele com aquela boca cheia de gordura, aquele óleo, né? E meu amor, está uma delícia. Ora, isso é amar. Por isso que nos antigos, conhecer é amar. Essa é a preocupação de João. Vocês precisam conhecer, e eu conheço cada vez mais a Cristo, o Evangelho, a Escritura, os mandamentos. Não é por osmose, não é porque eu deito, coloco a Bíblia debaixo do travesseiro e manda, Senhor, manda aqui, Senhor, né? Manda. Como também não é na internet, não é na televisão, porque você às vezes não tem condições de filtrar aquilo que é verdadeiro e vai trazer confusão. Tenha certeza de quem você ouve a pregação e o ensino do Evangelho. Mas eu preciso conhecer pela leitura da palavra. Nós somos uma denominação abençoada demais, porque nós temos os nossos símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? São a verdadeira interpretação da doutrina mediante a palavra de Deus. Está lá. Vamos estudá-lo em família, sozinho, lendo, aprofundando, entendendo, porque esse é o objetivo de João. Ouçam para que creiam, creiam para que vivam, vivam para saber, para conhecer o Evangelho. E é por isso que João, aqui no verso 13, ele está colocando como foco da nossa segurança a eternidade. Porque eternidade, essas coisas, lendo o verso 13 novamente, vos escrevi, a fim de saberdes, conhecerdes, entenderdes, que tendes a vida eterna. Vida eterna aqui aponta para o futuro que temos com o Senhor, mas aponta também para o já nesse mundo, não na sua totalidade, mas temos aí a síntese de toda a dádiva da salvação do Senhor. Saibam isto, porque o que de fato João está fazendo aqui, amados, é contrastando com a confusão, a insegurança semeada pelos falsos líderes. E os falsos líderes fazem isto. Os falsos líderes, eles nos ensinam coisas erradas acerca da Escritura Sagrada. Eles estão muito mais interessados no prazer humano, nas benesses humanas, em detrimento da glória de Cristo. Isso é terrível. Isso é muito perigoso. Aqueles falsos líderes diziam: nós temos a verdadeira revelação, você pode ter a verdadeira revelação. E aí os crentes perguntavam: pastor, é na Escritura Sagrada? Não, é num elevar do Espírito. Era isso que os gnósticos diziam. Você tem que conhecer dentro de você mesmo, o conhecimento está dentro de si, e Deus ali vai mostrar a revelação que já está em você, está no seu espírito, porque o seu espírito veio direto de Deus,
e o seu espírito, como espírito, é santo, é puro, conhece todas as coisas. A carne, isso você tem que flagelar, mas o seu espírito, então, pode ler as escrituras sagradas de vez em quando, mas busque dentro de si as revelações do Senhor. Era isso que os gnósticos diziam. É por isso que João enfatiza tanto: nós precisamos obedecer e conhecer os mandamentos do Senhor, a sua lei, a sua vontade. Porque o que é a lei do Senhor? O que é a lei moral? É a vontade de Deus para a minha vida. E é claro que quando aqueles falsos líderes inseriam tanta confusão, tanta insegurança, e é até bom saber que não apenas nos dias de hoje temos tanta confusão, tanta manifestação histriônica, barulhenta, e com luzes e holofotes tentando nos seduzir. Nessa época também eles não tinham internet, televisão, rádio, coisas do tipo, mas esses líderes estavam visitando as igrejas e semeando confusão e trazendo para eles insegurança. Sabe por quê? Porque muitos diziam assim: eu não consigo ter essa revelação, eu não consigo alcançar isto, então eu não sou de Deus, então eu não tenho evangelho. E aí você percebe uma aberração legalista, e é exatamente isso que o falso ensino nos leva, na sua maioria, a essa tentativa de buscar em nós mesmos a força para seguir o Senhor. E isso nos causa insegurança, nos causa medo, temor de homens, porque nós ainda não compreendemos a maravilhosa doutrina da perseverança dos santos, ou seja, é o Senhor que nos mantém. Estas coisas vos escrevi, meus amados, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Junto a isto, João também vai falar agora de uma segunda confiança que nós temos, segurança, que é a oração. Como eu disse, temos a certeza da eternidade em Cristo Jesus, e aqui temos a nossa confiança na oração. Ele diz a partir do verso 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que nós encontramos aqui, queridos, é a oração. E de fato, como naquela época também acontecia, daí a ênfase de João na sua epístola, como nós por vezes confundimos o que significa esta oração. É interessante porque João, ele já antecipou, mostrando qual deve ser o nosso entendimento para com a oração. Vire a sua página para trás, no capítulo 3, e nós já passamos por esse trecho, e veja o que ele diz, do verso 21 ao verso 24, do capítulo 3 de 1 João, ele diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que eu quero ressaltar aqui, porque João já antecipa o conhecimento acerca da oração. Ele diz o seguinte, verso 22, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável.
Aí vem a pergunta, já estudamos esse trecho: que mandamento é esse? São os 10 mandamentos. Onde estão os primeiros 4 mandamentos acerca da divindade do nosso Deus? Está aqui. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós cremos no nome de Jesus Cristo, não há outros deuses competindo, não há desejo de fazer ídolo, não há a menor possibilidade de blasfemarmos contra o nome dele. Estamos seguros de que o dia do Senhor é o dia exclusivo dele e que é dedicado ao culto. Então isso de fato mostra a nossa fé em Cristo Jesus. E a segunda parte da lei está aqui: que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então o que João está dizendo? Deus nos ouve quando nós temos uma vida de santidade diante dele, quando temos uma vida que lhe agrada. Não há como não lembrar, amados, aquele trecho tão triste lá no profeta Isaías, quando Deus diz assim: vocês estendem as mãos em oração e eu recolho as minhas, porque vocês aparecem perante mim cheios de pecado. É claro que quando olhamos para essa questão, perguntamos: então significa dizer que quando eu tenho um pecado, até para confessar, então como é que eu vou confessar o meu pecado? Não, isso pode, porque quando eu estou arrependido e eu vou diante do Senhor contrito, consciente do mal que eu fiz, isso já é o processo de Deus da minha purificação em Cristo Jesus. Mas João diz: Deus só ouve a nossa oração quando guardamos os seus mandamentos. E é exatamente isso que ele vai dizer aqui. Ele vai repetir a mesma verdade, porém com outras palavras. Ora, ele diz o seguinte no verso 15 do capítulo 5, ou verso 14: e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o que é a vontade de Deus? A sua lei, os seus mandamentos, o que ele deixou para nós. Por isso que, para compreender a vontade de Deus, temos que buscar uma vida de santidade. Ora, o que nos diz lá Romanos capítulo 12, verso 2, um texto tão conhecido de nós? Temos até uma música, nós até cantamos esse trecho, quando nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque somente assim vocês hão de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu conheço a vontade de Deus? Quando eu busco santificação na minha vida. E esta é a diferença. O que João está dizendo aqui é que não adianta usar da oração como um instrumento meramente religioso. Não adianta você ou eu estarmos à mesa diante da refeição: fulano, ora aí, Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento, o que você está falando? O que você está orando? De onde vem essa oração? Como está o seu coração diante de Deus? Como estamos diante do Senhor? João é específico, ele diz claramente que nós devemos guardar os seus mandamentos, nós devemos transformar a nossa mente para que saibamos a sua vontade, e a oração está inserida nisto. Essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e veja que aqui é uma condicional: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, aí ele nos ouve. Por isso que a vontade do Senhor traz também a lembrança do nosso Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 10,
ensinando-nos a oração, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá em Mateus mesmo, 26:39, quando ele está diante do Pai, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Todo crente deveria ter esse cuidado no momento da oração. Todo crente deveria ter este temor no coração. E não simplesmente fazer como muitos embusteiros ensinam doutrinas falsas, dizendo que você tem que reivindicar, que você tem que cobrar de Deus, que você tem que ter uma palavra poderosa. Isso tudo é carnal, isso é diabólico, isso vem do inferno. Isso não tira o fato de que devemos perseverar na oração. Isso é diferente. Você todos os dias orar por algo diante do Senhor. E de fato, enquanto há esperança, devemos orar. Davi nos ensina, nosso pai, no passado, quando seu bebê estava doente, todos os dias ele estava ali com um pano de saco, ajoelhado e orando ao Senhor. O menino morreu, acabou, se levantou, tomou banho, se perfumou, botou a coroa e sentou no trono. E disseram: ué, mas quando o menino ainda vivia, você estava naquela condição e agora você muda? Ele fala: não, porque o Senhor já respondeu a minha oração. A criança não vem mais a mim, eu vou a ela. E ele continua a sua vida na presença do Senhor. Por isso que nós precisamos entender de fato o que é a oração. E meus preciosos irmãos, minhas preciosas irmãs, a oração não existe para que a nossa vontade seja imposta a Deus. Nós não vamos vencer o Senhor Deus pelo cansaço. Não adianta reivindicar com uma autoridade que não vem do Espírito Santo, impondo a Deus, dizendo o que Ele deve fazer. A oração existe para que cumpramos a sua vontade. Quando eu oro por uma casa nova, eu tenho que entender em que isto vai refletir na glória do Senhor e na sua vontade. Quando eu desejo trocar o meu carro, eu preciso refletir em que isto vai redundar em glórias para o Senhor. Tudo que eu peço a Deus, seja pela saúde, seja pelas finanças, seja pelo conforto, seja pela segurança momentânea sobre essa terra, tudo eu tenho que colocar no meu coração o seguinte ponto: em que isto glorifica o meu Deus, e de fato o que eu quero é realizar a vontade de Deus. Senão a gente vai cair naquelas incongruências que já conhecemos. Aquele jovem solteiro que namora uma jovem solteira ímpia, que não é de Deus, mas está dizendo: não, Senhor, mas converte essa menina, Senhor, vou casar com ela, converte esse rapaz, Senhor. Não faça isto. Não tente o Senhor Deus. Nós precisamos ter absoluta certeza de que é a vontade do Senhor. Mas como eu posso ter a absoluta certeza de que é a vontade do Senhor? Entendendo que a minha oração deve ser uma oração humilde, uma oração de adoração, de louvor, clamando sempre pela vontade do Pai em Cristo Jesus, e sabendo que a resposta que vier, esta será a vontade do Senhor. Mas nós podemos também utilizar a oração como um meio para satisfazer os meus mimos, como se o Senhor Deus fosse um despachante, com os braços cruzados, esperando: vamos lá, meu filho, peça aí, peça o que você quiser, que eu vou, se eu quero uma casa, quero isso, e Deus concedendo. Onde isto? Onde está a glória do Senhor? Ter uma casa nova pode glorificar o nome do Senhor, ter uma conquista profissional pode glorificar o nome do Senhor, tendo saúde pode glorificar o nome do Senhor, mas ser despejado da casa, às vezes até injustamente, pode também redundar na glória do Senhor. Ter uma doença que vai te matar daqui 3 meses, sim, redunda também na glória do Senhor. Perder o seu emprego,
ficar na miséria, na lona, sem dinheiro para quase nada, também redunda na glória do nosso Deus. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A oração não é instrumento do nosso mimo, a oração é um instrumento poderoso para que exercitemos o nosso desejo de que o nome do Senhor de fato seja glorificado. Eu entenda o meu lugar, o lugar de Deus e a glória devida ao nome dele. É nisto que pedimos por saúde, que pedimos por um bom emprego, que pedimos por uma boa casa, que pedimos por um carro, que pedimos por tantas coisas. Calvino, um dos nossos pais do passado, ele disse o seguinte: o crente não ora com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele, Deus, desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante e moroso. Pelo contrário, o crente ora para que assim possa se despertar e buscá-lo, e assim exercite sua fé na meditação das suas promessas, e alivie sua ansiedade, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, o crente ora com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas, para ele mesmo e para os outros, está somente em Deus. Que frase, amados! Totalmente voltada para aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. O que a Escritura nos diz é: devemos orar, e se orarmos segundo a sua vontade, Ele há de nos conceder o pedido que lhe fizemos. Às vezes, pedimos algo que não é a vontade de Deus, mas o Senhor, com carinho e graça, vai nos responder conforme a vontade dEle, que é a melhor para a nossa, e nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para essa situação, e nós aprendemos que Deus ouve a minha oração quando eu cumpro os seus mandamentos, quando eu obedeço a sua lei, quando eu tenho uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma mente em constante transformação para o alvo que é a santificação. Quando eu percebo que de fato Deus me ouve, quando eu tenho esse coração totalmente desejoso em glorificar e exaltar, para que a vontade do Senhor seja realizada. Aí, amados, quando nós olhamos para essa verdade e olhamos para nós mesmos como pecadores, como falhos, como pequeninos, como inconstantes, aí perguntamos: Senhor, qual é a nossa garantia? Porque de fato eu sou pecador, eu não tenho a menor condição de cumprir a tua lei cabalmente, eu não tenho a menor condição de perscrutar os teus pensamentos e saber qual é a tua vontade. Senhor, às vezes eu me pego como que ganancioso e ao mesmo tempo egoísta na minha oração. Senhor, então como podemos de fato vivenciar esta verdade? Qual é a garantia? E essa garantia, ela começa, meus amados, já no verso 13, quando ele fala da certeza da nossa vida eterna. Ele diz, voltando mais uma vez, me permitam: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós temos esta condição por meio do nome de Cristo. Nós temos esta situação de crentes conduzidos pela boa mão do nosso Pai, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, por causa da obra deste Cristo na minha vida. Por isso que, se eu tenho a certeza da vida eterna, porque eu creio no nome de Jesus,
no nome de Cristo, também a nossa oração, quando olhamos para ela, a nossa confiança não está em nós, porque somos fracos, inconstantes, somos amedrontados, somos às vezes até levianos, todos nós somos assim. Por isso que quando nós olhamos para a oração, a nossa confiança está em Cristo Jesus. Se você voltar para a primeira carta de João, no capítulo 3, versos 22 e 23, ele diz: e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quando nós olhamos para essa possibilidade de cumprir o mandamento, é porque nós cumprimos em Cristo Jesus. Nós temos a redenção passiva, Cristo se deixa morrer na cruz do Calvário, mas temos a redenção ativa, Cristo cumpre toda a lei em meu lugar. É por isso que no final das contas, amados, olha que maravilha, que segurança, não é pela minha força de obedecer a Deus, mas é obedecer a Deus em Cristo Jesus, é nele. Por isso podemos estar confiantes quanto à nossa oração. Por quê? Porque Cristo, Ele é perfeito, e Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, agradando-o com os seus atos, com suas decisões, com a sua jornada nessa vida. Deus Pai, quando olha para Cristo, se agrada dele, Ele se alegra, Ele está feliz, Ele se compraz em seu Filho. E aí eu, como que um bichinho ali, tão frágil, me escondo, estou à sombra de Cristo, estou em Cristo, e quando Deus olha para mim, Ele me vê por meio de Cristo Jesus, que não apenas tomou sobre si toda a maldição do meu pecado, mas porque também cumpriu toda a lei em meu lugar. Por isso podemos confiar que de fato o Senhor é aquele que nos ouve, porque em Cristo somos santificados. Por isso que quando nós pensamos em termos de oração, lembrando de fato aquilo que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, do verso 26 a 27, ele diz, também o Espírito, que é o Espírito Santo, enviado por quem? Por Cristo. Ele diz, eu enviarei o Consolador, que é o seu próprio Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Parou para pensar nisso? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A mediação de Cristo pelo seu Espírito Santo é a nossa garantia. Por isso que quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 13 até o verso 15, Cristo diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Meu irmão, não existe nenhum grande guerreiro de oração, aquele ali, quando ele abre a boca, os céus se calam. Isso não existe, irmãos. Todos nós não sabemos orar,
mesmo aqueles que possuem uma oração tão bonita, e eu creio que devemos incentivar na oração, manifestarmos toda a doutrina, todo o nosso conhecimento. Isso é benéfico, a oração ela também é didática, mas irmãos, para nós, para Deus, é barulho. E aí então Cristo, por meio do Espírito Santo, toma esse barulho e intercede por nós, segundo a vontade do Pai. Deus ouve a nossa voz por meio de Cristo Jesus. É por isso que João, se referindo à oração, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança. Essa palavra traduzida aqui por confiança, ela também é traduzida em outros lugares por ousadia. Eu tenho ousadia de me colocar diante do Senhor e orar, e saber que Ele me ouve. Mas por que somos ousados? O autor de Hebreus nos explica esta ousadia na presença do Senhor, sobretudo por meio da oração. Lá no capítulo 4, versos 15 e 16, diz o autor de Hebreus: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aqui é a mesma palavra, ousadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião pura, porque nós temos o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E lá no capítulo 10, 19 a 22, o mesmo autor nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, é a mesma palavra por confiança, é a mesma palavra por confiadamente, é a mesma palavra por ousadia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. E esse lavar do nosso corpo, e essa purificação, vem de Cristo, e é por meio dele que nos apresentamos diante do Pai. Como eu posso entender que essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito? A resposta: só por causa de Cristo. Por isso é tão bom saber que mesmo na oração mais simples, porém sincera, de um coração temente, quando ele ora agradecendo pela refeição à mesa, até aquela oração do choro e do clamor, pedindo por misericórdia do Senhor, para que Ele nos ajude num momento muito difícil, em todos estes momentos, o Pai ouve a Cristo. Por isso que diante desta maravilha, porque se temos a eternidade é porque cremos em Cristo, se temos a nossa oração porque é feita em nome de Cristo, podemos dizer: louvado e glorificado e muito amado seja o Cordeiro de Deus. Dá para perceber, não é, amados e amadas, sem Cristo, sem Cristo seríamos os mais miseráveis seres dessa terra. Com Cristo somos os mais bem-aventurados de todo o universo. Temos uma eternidade garantida e temos a confiança, a ousadia da oração, porque feita por meio de Cristo Jesus. Cristo, o nosso amado Cristo.
Como é que nós podemos fazer aqui algumas aplicações diante do que nós aprendemos quanto à nossa certeza e a nossa confiança? Certeza de vida eterna e confiança na oração. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender que nós que ouvimos e cremos, devemos viver e conhecer e saber acerca de Cristo. Meu irmão, quantos anos você tem de crente? E qual é o volume de conhecimento que você tem de Cristo? Isso não traz implicações diretas quanto à sua salvação, fique tranquilo, mas isso mostra o quanto você o ama. Se você sabe muito mais sobre as eleições no Brasil, se você sabe muito mais sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, se você sabe muito mais sobre o que é esquerda, o que é direita, você sabe muito mais sobre aquilo que você tem no seu trabalho, desconhecendo em absoluto, sendo, me permitam a palavra forte, mas eu peço permissão aos irmãos, de uma profunda ignorância acerca de Cristo, meu irmão, você o ama? Minha irmã, você ama Cristo? Se você ama, se eu amo, devemos viver e nos afatigar da Escritura Sagrada, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo a história do nosso povo, que é o meu povo, conhecendo aquilo que Deus revelou para nós, imprimindo isso nos filhos. A palavra de Deus está tão clara nisso. No Velho Testamento diz assim: andando, ao deitar, ao levantar, ao comer, ensine seus filhos, coloque nos umbrais, coloque no meio da testa, vá colocando o conhecimento do Senhor. Paulo diz mesmo no Novo Testamento, devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, tornando-os pessoas fortes no Senhor. Eles vão saber matemática, vão saber biologia, vão saber outras coisas, mas eles também serão fortes no conhecimento de Deus. Maridos, maridos, ensine sua amada e seus filhos acerca da doutrina, ensine-os. Mães, que andam tão ocupadas com os afazeres deste mundo, pare um pouco e ensine o seu filho acerca do Evangelho, porque talvez esses afazeres sejam completamente consumidos pelo fogo, mas ver um filho já adulto, servo do Senhor, certamente isso trará a você alegria eterna. Mãe, entenda a sua prioridade, entenda porque Deus colocou filhos no seu regaço, para que eles ouçam, para que eles creiam, para que eles vivam, para que eles saibam acerca de Cristo. Qualquer outra atividade é nota de rodapé, porque de fato ensinar acerca de Cristo é tão bom. Crianças, você que é um pouquinho mais velho que o seu irmão, que a sua irmãzinha, você que é mais velha do que seu irmão, ou sua irmãzinha, ensine também o que você aprende, passe para ele, que haja o ensino mútuo no lar, que todos aprendam acerca de Cristo, exaltando e glorificando o seu santo nome. Em segundo lugar, amados, quanto à oração, nós devemos pedir, sim, sempre pedir. Não é errado, pelo contrário, é incentivado pelas Escrituras Sagradas, pedir sempre ao nosso Deus, porém, sabendo que a oração é para a vontade do Pai por meio de Cristo e para a glória dele, não é para seu conforto. O seu conforto você já tem, sabe qual é? Na eternidade, já está garantido, não se preocupe, você vai viver eternamente com muita saúde, saúde de ferro, com o seu corpo glorificado, já está garantido, não se preocupe. Quanto à nossa peregrinação, precisamos ter temor do Senhor, respeito e amor por Ele,
Sim, vou pedir por todas as áreas necessárias da minha vida: saúde, emprego, carro, casa, enfim, vamos pedir, sim, e devemos pedir, mas sempre trazendo no coração: meu Senhor, que seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja exaltado. E por fim, amados e amadas, precisamos sempre, na oração, nos afastar do antropocentrismo, o homem como centro, o homem como alvo nessa terra, e nós precisamos alcançar sempre o cristocentrismo, o reino de Deus, o Filho de Deus, porque nós só podemos glorificar ao Pai por meio de Cristo, e só podemos ser consolados pelo Espírito pela obra de Cristo. Por isto, que a minha oração reflita não os meus mimos, mas o reconhecimento de que sou tão fraco e que careço do Senhor, e o desejo sempre de exaltar o nome de Cristo. Por isso, sabe, amados, é tão importante e tão lindo quando nós encerramos toda a nossa oração e nós concluímos dizendo: Senhor, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do teu Filho, é que eu peço estas coisas, para a tua glória. Que aprendamos mutuamente sobre Cristo, e saibamos pedir ao orar, e que de fato essa oração reflita a glória do Senhor. Fiquemos de pé. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos pela tua palavra, como ela nos confronta, mas também como ela nos consola, como ela quebranta, mas como ela edifica. Por isso, Pai, vem de fato quebrantar a nossa vida na altivez humana, e que sejamos edificados em Cristo Jesus. Ó Pai, de fato somos fracos e débeis, carecemos de Ti. Por isso abençoa-nos, ó Pai, incentivando-nos a nos ensinar mutuamente acerca do Evangelho, do conhecimento da Tua lei. Maridos ensinando o seu lar, mães ensinando os seus filhos, filhos se ensinando mutuamente, e como igreja aprendendo, ó Pai, acerca da doutrina da Escritura Sagrada. Ajuda-nos também, meu Pai, a termos a posição certa. Por isso que na Tua palavra, a mesma palavra utilizada para a oração era a palavra prostrar-se. Ó Senhor, que de fato nosso coração, em todos os momentos de oração como este que agora vivemos, neste exato momento, seja um prostrar-se diante de Ti, sabendo que não é essa minha voz que o Senhor ouve, mas é a voz de Cristo que por mim intercede por meio do Seu Espírito. Ó Senhor, que saiamos daqui seguros, dizendo: ah Pai, não depende de mim, depende de Cristo. E este é forte, este é viril, este é fiel, este é puro, este é poderoso para nos guardar e nos conduzir até a eternidade. Muito obrigado por isso, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, deste Cristo em nós, que o Teu amor, ó Pai querido, e toda a obra como a consolação do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, estejam sobre nós nesta noite, e sobre toda a igreja de Deus, espalhada nessa terra, aqui hoje, não na segunda a sábado, mas hoje, no domingo, porque é o dia do Senhor, exclusivo para Ele, se reuniu para atender a santa convocação do Senhor, até aquela última convocação, o último soar da trombeta, o soar convocatório,
para que estejamos eternamente na presença do Cordeiro. Por isso nós afirmamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.